Fala, personal trainer, seja bem-vindo para mais um workshop Hipertrofia de AZ. Eu sou o professor Renato Bianchini, é com enorme prazer que eu te recebo para a nossa primeira aula. Eu estou tendo aqui a chance de dar essa aula inaugural aqui na Sítios para você que quer aprender mais sobre otimizações de treino para hipertrofia muscular. Então, se você não conhece esse workshop ainda, é a sexta edição que a gente está fazendo ele, e ele é um workshop onde a gente para tudo aqui nas Sítios. Você já deve conhecer um pouco do nosso trabalho, se não conhece ainda, vai passar a conhecer. A gente está sempre se pautando na ciência, e está sempre postando, fazendo posts no Instagram informativo e tudo mais. Só que durante essa semana a gente vai parar tudo e vai te explicar com detalhes toda a ciência por trás, o passo a passo do treino de hipertrofia. Eu tenho certeza que você vai sair desse workshop muito melhor do que você chegou. Então a gente tem aqui a gente vai ter aqui 4 aulas durante esse workshop que eu tenho certeza que pode mudar a prescrição dos treinos que você faz. Então fica aqui comigo e vem aprender aqui um pouquinho mais aí sobre a ciência por trás dos treinos de hipertrofia. Antes de mais nada, eu só vou explicar para vocês como que vai funcionar esse workshop em si. Já vou me apresentar a Sítios, para quem não conhece ainda, vou explicar do nosso conteúdo da aula de hoje, mas vamos entender como é que vai funcionar o workshop aqui. Hoje está indo ao ar a nossa aula 1, tá? Que é a nossa aula onde a gente vai falar sobre conceitos base e algumas questões chaves ali do treinamento para hipertrofia muscular, tá? Daqui a 2 dias, ou seja, na quinta-feira, o Vitor assume aqui as aulas e ele vai explicar para vocês toda a prioridade, o passo a passo da prescrição de treinos ali de hipertrofia, tudo com evidência científica, tudo de uma forma colocada na prática, está simplesmente sensacional. Na aula 3, eu volto aqui para vocês para a gente poder fazer uma prescrição de treinamento na prática. Então, a gente vai ver um monte de estudo científico, um monte de conceito durante essas aulas. E como é que a gente coloca isso na prática? Eu estou lá com a planilha em branco, né? Peguei a prancheta lá do personal, vou começar o treino do meu aluno. O que eu faço? Como é que eu faço? E a gente vai fazer isso aqui tudo na aula 3, tá? Passo a passo, vocês vão poder ver isso na prática. Na aula 4, o Vitor volta, onde ele mostra o além, né? A gente já viu os conceitos básicos, já conseguiu aprender na prática como que se faz. Como que eu consigo ir além disso, né? Como que eu consigo dar o próximo passo na questão dos treinos de hipertrofia, né? Os conceitos avançados, os conceitos diversos que você vai ter ali, como que você consegue ter isso, tá? Tudo isso na aula 4, ok? Então vai ser um workshop com muito conteúdo, além dos conteúdos das aulas, a gente vai estar passando para vocês conceitos e dicas e conteúdo também no grupo do Telegram. Então, se você não entrou ainda, procura aqui nessa página o grupo do Telegram e faça parte desse grupo, que a gente está passando muito material legal lá, tá? E além disso, participe, deixa aqui embaixo, eu tenho um espaço para mensagens aqui, eu quero ouvir de você, o que você está achando do workshop, o que você achou da primeira aula, da segunda, da terceira, o que você aprendeu aqui, o que você achou legal, traz algumas experiências que você já teve na prática, tudo isso é muito válido, a gente vai ler todos os comentários aqui e vai tentar responder todos eles até o final do workshop, certo? Mas afinal das contas, quem que é Renato Bianchini? Se você já acompanha a Sítios há muito tempo, você já me conhece, mas eu vou me apresentar aqui para quem ainda não me conhece, né? Para quem não sabe, lá no ensino médio, quando eu estava pensando o que eu ia fazer na minha vida, eu estava na dúvida se eu ia fazer odontologia ou se eu ia fazer educação física. E por incrível que pareça, quando surgiu essa dúvida, a maioria das pessoas me recomendou a não fazer educação física. Falava que era uma profissão instável, que ia ser difícil ganhar dinheiro nessa profissão, que eu deveria fazer algo mais certo, como odontologia, direito, medicina. Só que por muita sorte, talvez por ter seguido muito o que eu acredito, né? Graças a Deus, eu decidi fazer educação física e essa foi, de longe, a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Porque se não fosse educação física, eu não teria absolutamente nada que eu tenho hoje. Eu devo tudo o que eu conquistei na vida hoje, na carreira, à educação física. E eu queria compartilhar, além de um monte de conhecimento aqui de hipertrofia para vocês, esse sentimento também de você amar a nossa profissão de educação física, porque eu fico muito triste, não tem nada que me deixe mais triste do que ver um personal trainer que está desmotivado com a profissão, que acha que é uma profissão que não dá dinheiro, que acha que não vai ter uma vida com condições boas, porque não consegue ter uma carreira sólida.
na educação física. Gente, não tem nada a ver, tá? Vocês têm muita oportunidade na educação física, vocês têm que aproveitar isso. E a gente está cada vez com mais oportunidades de mercado. Eu tenho certeza que nesse workshop eu vou conseguir plantar uma semente na sua cabeça para que você entenda isso e que você consiga prosperar na sua profissão depois de aprender não só a ciência, mas também a prática da prescrição de treinos. Mas enfim, decidi fazer educação física e a minha principal motivação quando eu cheguei na faculdade era simplesmente ajudar as pessoas. Eu queria aprender tudo o que eu podia dentro da faculdade porque eu queria ser aquele cara que ia fazer uma pessoa ter o corpo que ela desejava, ter mais qualidade de vida, ter saúde. Eu queria ser o promotor desse tipo de qualidade de vida mesmo nas pessoas, né? E durante a faculdade eu tive a oportunidade de ir lá para os Estados Unidos, onde eu pude estudar lá e ser o pesquisador assistente de um grande laboratório de pesquisa. Foi quando eu comecei a me envolver mais com a pesquisa científica, né? Aqui no Brasil eu já tinha um certo envolvimento, né? Mas lá nos Estados Unidos foi onde eu fui a fundo, né? Eu participei de pesquisa, eu consegui estudar com os maiores pesquisadores aqui da área da educação física. Para quem não conhece, é o William Kramer, foi um dos escritores do maior livro de musculação que a gente usa na educação física, né? E lá, cara, eu mudei completamente assim a minha visão sobre treinamento físico, né? Devido a diversos questionamentos que eu tinha sobre como prescrever treinos, como otimizar treinos, foi o que me levou a ir mais a fundo ainda na pesquisa e chegar a uma nova abordagem de treino. Eu não estou aqui para dizer, lá nos Estados Unidos é completamente diferente a prescrição de treinos. Eu não vou ser radical assim. Tudo bem que lá eles têm uma metodologia bem diferente mesmo, né? Então quando você chega lá numa academia comum, eles trabalham de uma maneira bem diferente do que aqui no Brasil. E não é à toa que os Estados Unidos têm bastante hegemonia em esportes como no fisiculturismo. Mas o que eu quis dizer é que lá eu consegui aprender o que os estudos científicos tinham para falar e consegui formar uma abordagem de trabalho como personal trainer. E aí, com essa abordagem em mãos, eu voltei para o Brasil e a primeira coisa que eu falei é o seguinte: eu tenho que aplicar esse conhecimento. Não adianta eu ficar falando eu sei de tudo, que eu estudo, eu sou o professor que entende de tudo quanto é artigo, se eu não consigo gerar resultado na prática para os meus alunos, né? Então eu comecei a aplicar tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei na prática, né? Com os meus alunos de personal, com os meus alunos de consultoria, tudo isso eu fui aplicando e comecei a ter bastante resultado. Então, assim, as pessoas começaram a falar que os treinos realmente tinham um resultado diferente do que eles estavam acostumados. Foi aí que eu resolvi criar a Sítio, junto com meu amigo Vitor e Santiago. A gente criou essa empresa hoje, que é uma empresa promotora de conhecimento na área da educação física. Então, basicamente, a nossa proposta é transformar você, personal trainer ou estudante de educação física, em uma máquina de gerar resultado. Quando eu falo gerar resultado, é tanto para a sua carreira quanto para os seus alunos, porque a gente acredita que é lá no seu aluno que você vai conseguir virar uma autoridade, vai conseguir grandes resultados na sua carreira. Porque a partir do momento que você prescreve um treino que gera resultado para o seu aluno, isso é impossível de negar. Quando você vê o resultado, você realmente vai ter um nível de carreira aumentado. Não tem como você negar os resultados que você gera para um aluno. Tá? E a Sítios, do que se trata essa Sítios? Estou vendo ela a primeira vez, não conheço ainda. A Sítios é uma empresa que a gente nasceu com eventos presenciais. A gente começou a fazer palestras aqui na cidade onde a gente mora, que é em Juiz de Fora. Só que durante a divulgação dessas palestras, a gente começou a sentir muita falta de eventos onde a gente tinha 3 aspectos básicos de conhecimento, né? Que é ser embasado cientificamente, que a gente sabe que na educação física tem muita gente que não tem base científica nenhuma, né? Passa conhecimento sem base científica, mas ao mesmo tempo que fosse prático, e aí a gente pode criticar muita gente que sabe muito de estudo científico, de artigos, de livro, só que não aplica nada na prática. O cara não é um personal trainer, ele não está lá no dia a dia da academia como a gente, aplicando conceitos, prescrevendo treinos e se adaptando na rotina do dia a dia. E além disso, algo que realmente gere resultado. Eu não quero saber se a síntese proteica, a liberação de testosterona ou a ativação muscular, beleza, isso é a ciência básica, mas a gente quer saber se no final das contas o meu aluno vai ter resultado ou não. Se é aquele nível de ativação, aquela liberação hormonal, é isso que vai gerar resultado para o meu aluno? Se for, beleza, mas e se não for? E se for outra coisa que a gente tem que focar? Então, esses 3 aspectos foi o que mais motivou a gente a produzir cursos
para as pessoas, porque a gente viu que tanto a gente quanto muitos outros estavam sentindo falta disso. Porque o que a gente tem hoje em dia? A gente tem os acadêmicos, que são aqueles que têm muita base científica, mas nunca entraram numa academia como personal trainer para aplicar aquilo. Mas a gente tem também a galera que vai para a prática, né, esquece totalmente do embasamento científico e faz treinos aí por repetição, erro e acerto, né? Vai lá, tenta prescrever, não deu certo, prescreve outro treino, não deu certo, prescreve outro treino. E também sentimos falta do quê? De algo que realmente gere resultado para os alunos, porque eu canso de ver alunos que têm disciplina para ir treinar na academia, o cara tá lá de segunda a sexta treinando direitinho, 1 hora por dia, só que ele não tem resultado. Ah, mas a alimentação dele, em alguns casos, não é a alimentação dele que está errada, a alimentação dele está correta, mas ele não consegue resultados significativos porque o treino dele está mal prescrito. E vai dizer que é mentira minha? Vocês nunca presenciaram isso? Vocês nunca viram atrocidades sendo feitas nas academias, treinos mal prescritos? E hoje a gente vai ter que dar um fim disso de uma vez por todas, vocês aprendendo os conceitos básicos aqui da musculação, ok? Começo da CITES, a gente começou a divulgar muito conteúdo na internet. Esses são esses infográficos que vocês veem por aí no Instagram. A gente começou lá no Facebook, né? E a gente começou a promover esses estudos científicos e mostrar para o pessoal algumas ideias que a gente tinha de como aplicar isso na prática. E depois disso, começou uma série de pessoas a pedir para a gente fazer cursos em todas as cidades que a gente possa imaginar, né? Desde cidades lá no norte do país, no nordeste, no sul e aqui no sudeste, então. E aí, dentro dessa demanda que a gente viu, a gente pensou como que a gente pode atender todas as pessoas. É muito difícil a gente chegar com o nosso curso em todas as cidades, mas uma coisa que a gente pode fazer é promover cursos online. A gente começou com essa ideia embrionária, começou a desenvolver e a gente criou aí cursos excelentes de muita aceitação, como por exemplo o curso completo Hipertrofia de A a Z, que hoje já conta com mais de 200 alunos, e hoje, dentro de todos os cursos que a gente já produziu na Sítios, a gente tem orgulho de dizer que a gente já tem mais de 1.000 alunos espalhados no Brasil e no mundo, porque a gente tem alunos de Portugal, Estados Unidos, Alemanha, Angola, ou seja, a gente já conseguiu atingir vários países e todos os estados do Brasil. Veja só aqui alguns relatos dos nossos próprios alunos falando sobre os nossos cursos. Para mim foi um dos melhores cursos que eu já fiz. Bom, foi um curso excelente para mim. Eu me sinto muito mais confiante em passar os meus treinamentos depois desse curso. Não deixou nenhuma dúvida em relação ao que é hipertrofia, como acontece a hipertrofia. Eu consegui praticamente duplicar o número de alunos personal que eu tenho. Pessoal, se vocês tiverem oportunidade, façam esse curso. Principalmente, pelo menos aí na minha opinião, eu achei que dá um foco tremendo nas ações e focar no negócio personal trainer, né? Indico o curso, indico a CITES Consultoria e muito obrigado, galera. Então, pessoal, para você que ainda não adquiriu o curso, eu recomendo porque foi uma vivência minha. Na prática mesmo eu consegui. A função de como eles abordam, né, com humildade, com toda a qualidade que eles têm para passar as informações. E várias dicas de como estar captando mais alunos de personal trainer no salão de musculação e de como estar mais atuante no Instagram. Sensacional, né? Ouvir essas histórias aí de sucesso. As pessoas conseguiram, estão que nem vocês estão aí agora, aprendendo com a gente aqui algo e estão conseguindo colocar na prática e ter resultado. Mas vamos lá, vamos falar de conteúdo agora. O que você vai aprender hoje aqui comigo no nosso curso aqui, na nossa primeira aula do workshop Hipertrofia de A a Z. A gente vai falar sobre os conceitos chaves do treino de hipertrofia. Eu vou explicar para você por que a hipertrofia muscular é a chave para o personal trainer de sucesso, por que eu considero esse tópico, esse objetivo de treino como a chave para o personal trainer ter sucesso. Vamos falar também dos métodos de treinamento da musculação, porque eles são muito difundidos, mas muita gente está fazendo eles errado. Então hoje eu quero explicar para vocês e a gente vai falar no finalzinho sobre as prioridades do treinamento de hipertrofia. Vamos falar então dos conceitos chaves, mas antes de mais nada eu vou presentear vocês. Aqui na CITES a gente sempre fala assim, quem assiste às nossas aulas é um cara que está altamente interessado. Então esse cara merece um presente nosso. E o que a gente pode dar de melhor para alguém que está interessado em aprender mais? É o conteúdo completo que a gente desenvolveu aqui na CITES,
que é o passo a passo de montar um treino de hipertrofia. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui nesse workshop e você consegue baixar esse e-book aí gratuitamente. É só você clicar no botão que está aqui embaixo dessa aula e você já vai ter acesso a esse material. Então, assim, se tudo der errado nesse workshop, você não conseguir assistir mais nenhuma aula, pelo menos eu te garanto que esse e-book já vai mudar a tua prescrição, tá? Então esse é um presente nosso para você que está aqui acompanhando a nossa aula. Espero que você faça bom proveito, tá? Vamos falar dos conceitos-chave agora, né, do treinamento de hipertrofia. Primeira coisa é que a gente tem que falar que o volume de treinamento é fundamental para a hipertrofia. Eu sei que esse assunto gera muita polêmica, tem muita gente que fala, não, o bom é volume baixo, é treino curto ali de 15, 20 minutos, porque senão você cataboliza, mas hoje eu quero mostrar algumas evidências para vocês do contrário, tá? Primeiro vamos fazer uma definição aqui formal do volume de treino, que é o conceito mais científico, mais formalizado do termo volume de treino, é quando você calcula séries vezes número de repetições, vezes a carga utilizada no exercício, vezes o tempo sob tensão. E você calcula isso semanalmente por musculatura. Então posso dizer que, por exemplo, se eu fiz 20 séries para peitoral, eu calculo 20 séries vezes o número de repetições que foram feitas, vezes a carga utilizada, vezes o tempo sob tensão. E ali você vai ter um resultado quantitativo de volume. Mas volume de treino pode ser resumido de uma forma mais simples, se a gente falasse assim, é o trabalho total que uma musculatura realiza por semana. Porque o que a gente percebe? Se você aumenta uma série do teu treinamento, você está fazendo mais trabalho com aquela musculatura. Então você necessariamente aumenta seu volume de treino. Se você fizer repetições a mais das mesmas séries, você vai fazer o mesmo número de séries, mas fez repetições a mais, você está aumentando o seu trabalho naquela musculatura naquela semana. Se você aumentar a carga do teu treinamento naqueles exercícios, você também aumenta o volume. E se você aumentar o tempo sob tensão, que é basicamente o tempo de contração de movimento, você também vai estar aumentando o volume. Ou seja, qualquer uma dessas variáveis que você modificar, você aumenta o trabalho total daquela musculatura e aumenta o volume de treino. E a gente percebe com os estudos científicos que o volume de treino tem uma relação muito grande com a hipertrofia muscular. Eu diria até que uma relação fundamental. E vocês vão entender hoje aqui a ciência por trás dessa afirmação que eu estou fazendo para vocês. Tá? Então lembrando que essas são as 4 variáveis que vocês devem modificar quando vocês querem otimizar a hipertrofia, porque a gente vai ver aqui, por exemplo, alguns métodos de treinamento que utilizam dessa estratégia para aumentar o volume e, consequentemente, aumentar a hipertrofia, como, por exemplo, o drop set, hash pause, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Vamos lá, vamos entender aqui os estudos científicos. Olha esse estudo aqui muito interessante do Brad Schofield, que é o maior pesquisador sobre hipertrofia muscular do mundo, é o que tem mais publicações no tópico e o que mais produz ciência, e ele fez uma meta-análise, que é uma reunião de diversos estudos científicos de um mesmo tópico. É como se ele pegasse vários estudos e combinasse em um só, para entender o que acontece naquele fenômeno. E a conclusão dele foi o seguinte, né? Quanto mais volume, geralmente maior é o resultado. Se a gente divide, por exemplo, treinos de 10 séries ou menos, ou treinos de 10 séries ou mais por semana por grupamento muscular, a gente tem mais resultado quando a gente faz mais de 10 séries por semana. Ou seja, aquela ideia de que treinos curtos de, não, vou fazer 5 séries por semana, vou fazer 6 séries por semana, 3 de um dia, 3 no outro, com bastante carga, isso não é muito científico de se falar. A gente tem algumas evidências que mostram o contrário, tá? Outro estudo aqui, né, falando sobre o volume de treino, né, onde ele é o principal fator que aumenta a hipertrofia. Vocês podem ver que a gente fez até um infográfico sobre esse estudo, né, para ficar bem visível. Ali eles fizeram, olha que interessante, foram 8 semanas de treinamento com 45 jovens que foram divididos em 3 grupos. Esses jovens que foram divididos em 3 grupos, um grupo deles, né, fez 1 série por exercício, o outro grupo fez 3 séries por exercício e o outro grupo fez 5 séries por exercício. No final das contas, o grupo 1 fez 9 séries totais para cada musculatura por semana, o grupo 2 fez 27 séries totais, ou seja, para pensar, o que são 20 séries totais? São, vamos supor, 3 a 4 exercícios aí, feitos 3 séries de cada um 2 vezes na semana, tá?
E teve o grupo que fez 45 séries por músculo por semana. Se você não sabe, isso é treino pra caramba. É muitas séries. Para pensar a quantidade de séries para uma musculatura específica, como peitoral, bíceps ou tríceps, né? É muita coisa. E ali a gente percebe claramente a hipertrofia muscular acontecendo mais significativa no grupo que treinou mais, né? Ou seja, o grupo que fez mais volume de treino foi o que mais hipertrofiou e teve resultados quase que o dobro do grupo 2, que fez metade do volume, que teve o resultado bem maior ali, pelo menos de uns, bota aí 50%, 60% maior do que quem fez só 9 séries por semana. Então vocês veem certa linearidade, quando vocês vão aumentando o volume de treino, vamos aumentando a hipertrofia também. E tem mais outras evidências que eu não trouxe aqui porque eu achei desnecessário, mas como por exemplo, você vai desenvolver um estudo científico, se você não equaliza o volume de treino entre duas condições, você nem pode publicar esse estudo, ou você vai publicar um estudo cheio de falhas, porque geralmente na comunidade científica já se considera que o volume é uma variável chave da hipertrofia. Então, se você fez alguma mudança no treinamento que aumentou o volume, você vai ter mais hipertrofia. Isso não é mais novidade. Então, se a gente pega os melhores pesquisadores da área da educação física que estudam hipertrofia, como por exemplo o Brad Schoenfeld, o Eric Helms, o Mike Sratel, o James Krieger, todos esses pesquisadores já têm isso bem definido na cabeça, que o volume de treino é a variável chave para quem quer hipertrofiar. Ah, Renato, então significa que eu tenho que botar lá, fazer um monte de série por semana, fazer ali, tampar em número de exercícios? Não é bem assim, né, meu amigo? Porque vocês bem sabem, se você está aqui, com certeza você tem um nível de interesse maior do que a média. Então você sabe que vai chegar uma hora que você vai precisar periodizar esse volume, então você não adianta fazer volumes altos de 100 séries por semana se você não tem uma periodização disso. Você sabe também que exige uma intensidade mínima para que aquele treino tenha efeito, porque muita gente já usa esse conceito do volume e acha assim, então vou fazer 500 agachamentos aqui aqui em casa, só que às vezes é tão pouca carga o peso do corpo que não adianta nada você fazer 500 agachamentos, né? Então é lógico que vai precisar de uma carga, uma sobrecarga daquele exercício, mas a gente percebe que se a gente tiver ali uma carga ideal, uma amplitude ideal, uma cadência ideal, quase que necessária, a gente pode concluir, né, que quase que necessariamente quando você aumentar o seu volume de treino, você vai aumentar a hipertrofia, né, se você manter essas outras variáveis, né? O conceito-chave 2 é que a intensidade é fundamental para gerar força muscular. Então, quando você vê aí vários professores e outros personal trainers promovendo treinamento de alta intensidade, como por exemplo treinar com altas cargas e poucas repetições, fazer menos treinos durante a semana, ou treinar por menos tempo, né, com muita intensidade, isso vai ser muito bom para ganhar força muscular, que pode ser uma estratégia, pode entrar na sua periodização, não tem problema nenhum. Eu não estou falando que todos os treinos a partir de agora você tem que prescrever com volume alto, mas entendam isso, tá? Que intensidade é fundamental para força e volume de treino é fundamental para hipertrofia. E aqui o estudo que mostra isso de melhor maneira, né? Que eles dividiram 2 grupos e um treinou força pura e o outro treinou para hipertrofia. Ou seja, o que treinou força pura, eles fizeram poucas repetições com muita carga. O que treinou hipertrofia, fizeram um número maior de repetições, como ali na faixa das 10 repetições, uma carga menor. E no final das contas, o nível de hipertrofia foi o mesmo, porque a intensidade, né, ou seja, a carga utilizada, ela foi a mesma. Eu vou até deixar bem claro aqui que eu uso esse termo intensidade para falar sobre carga, porque esse é o termo correto, tá? Então, quando a gente vê falando sobre treinamento de alta intensidade na musculação, a gente está falando de cargas altas. Eu sei que muita gente confunde o termo intensidade com esforço, por exemplo. O treino intenso, sair de lá ofegante, suando, mas isso é um termo que se confunde muito com os alunos, né? Os profissionais usam o termo intensidade como sinônimo de carga, ok? Então, nesse treino aí, teve uma intensidade mais alta e esse grupo que treinou com intensidade mais alta ganhou mais força muscular do que o outro, enquanto a hipertrofia foi equalizada, certo? E aqui, novamente, exemplificando isso, que a gente vê que, por exemplo, hipertrofia muscular ali
não teve diferença nenhuma entre os grupos que treinaram em intensidades diferentes, né? Aqui ele não mostrou o resultado de força muscular, mas provavelmente o grupo que treinou com uma carga maior aumentou mais a força do que os outros, né? Mas vocês podem ver que a hipertrofia muscular ela não modificou, porque o volume foi equalizado, né? Vê ali onde está aquele pezinho no canto direito, o volume de treino equalizado para todos os grupos. Se você equaliza o volume, você necessariamente vai equalizar os resultados de hipertrofia, tá? E só não equalizou os resultados para o grupo de 20% de 1RM, porque aí a gente entra naquela questão, a gente precisa de uma intensidade mínima, a gente precisa de uma sobrecarga mínima, né? E por esse artigo aqui, a gente conclui que ela vai ser ali a partir de 40% de 1RM, né? Ou seja, aqui a gente tem uma recomendação geral de você trabalhar de 65% de 1RM para cima, que seria ali 15 repetições máximas, tá? Basicamente isso, você trabalhar no intervalo de 6 a 15 repetições máximas. Mas isso aula 2 a gente vai a fundo, tá? Pode ficar tranquilo que número de repetições, número de séries, intervalo de recuperação, tudo isso, a aula 2 vai estar recheada só com esses estudos e essas recomendações, né? Aqui, aquele mesmo estudo, né, mostrando que força muscular ela não é proporcional ao volume de treino, porque aqui vocês podem ver que o grupo que ganhou tanto, o grupo que treinou em alto volume ganhou a mesma quantidade de força que o grupo que treinou em baixo volume, né? Então você não precisa fazer muito volume se a tua intenção é aumentar a força muscular, certo? Conceito-chave 3, aderência é o fator primordial. E essa pirâmide aqui já é até um spoiler da nossa próxima aula, mas eu fiz questão de colocar ela aqui só para vocês entenderem que a gente tem aqui toda uma série de prioridades que a gente utiliza esse modelo adaptado do Eric Helms para explicar para vocês o que vocês devem focar primeiro. E a gente sempre fala que o principal fator é a aderência ao treinamento. Então, eu como personal trainer, eu faço isso na prática, às vezes eu abro mão de diversas otimizações de treinamento, seja no volume, na intensidade, na frequência de treino, para garantir que o meu aluno consiga fazer. Porque se ele conseguir fazer um treino, mesmo que não seja otimizado, mas ele faça, ele vai conseguir um resultado. Agora, se eu faço o treino totalmente otimizado, mas aquilo foge um pouco da realidade do meu aluno, ele acaba não tendo os resultados satisfatórios pelo simples fato de não estar fazendo o treino, né? De não estar treinando. Então, lembre-se disso, de vez em quando você vai ter que abrir mão de otimizações de treino para que você consiga fazer o seu aluno aderir ao treinamento, né? E os três ensinamentos da aderência é o seguinte, é que o treino bom é o treino que é feito. Então não importa se eu vou treinar só 15 minutos e o meu treino demora geralmente 1 hora, não tem problema. O treino, se ele for feito, ele já é um treino bom. Não é o treino ótimo, né? Mas ele já é um treino bom. O treino feito é melhor que perfeito, ou outro ensinamento, né, que vai na mesma linha, né, melhor você fazer o treino mesmo que seja de uma maneira não adequada, não que vai gerar uma lesão, mas uma maneira não ideal, com o número de séries ideal, o número de exercícios ideal. Às vezes você vai fazer um treino mais resumido, mais rápido, mas é melhor fazer assim do que não fazer. E primeiro foca na consistência, depois na excelência. Essa é uma regra de ouro para quem está começando os treinos de musculação. Então passa isso para os seus alunos iniciantes que estão largando sedentarismo. Não fica ali pensando em cada otimização, cada segundo de recuperação, cada série. Pensa primeiro em ir na academia. Vai na academia, cria essa frequência, né? Cria essa consistência de você frequentar a academia. Depois disso, a gente começa a otimizar cada uma das variáveis, porque assim você garante que o teu aluno vai ter sustentabilidade de longo prazo. Se tu já chega na academia exigindo do teu aluno que ele esteja otimizado em todas as variáveis, é muito possível que ele comece a se sentir pressionado ou sentir que assim, se eu não estou fazendo intervalo de recuperação de 2 minutos exatos no relógio, meu treino não serve de nada, né? Então isso que eu vejo que muitos alunos passam, que vocês têm que evitar a partir de agora. O conceito-chave 4 é foco no conceito, esqueça o detalhe. E isso eu gosto muito de dar o exemplo dos métodos de treinamento, como o drop set, que a gente explica, né? Mais tarde eu vou entrar em detalhes sobre o drop set, por exemplo, mas só para dar um contexto aqui para vocês, a gente explica como se faz um drop set e o cara fica preso naqueles detalhes, né? Mas é para reduzir 20%, mas e se eu reduzir 30%? Vai dar certo também? E se eu fizer 4 séries ao invés de 3 séries de drop? Né? E se eu descansar só 30 segundos? Será que vai dar certo?
E aí fica preso nesses detalhes e esquece do conceito. Por exemplo, o drop set, o que ele acaba fazendo? Em uma série que você faria de um treino sem drop set, né, um exercício sem drop set, em uma série você estaria fazendo 3, né? Porque você faz uma série, você reduz a carga e faz mais uma, reduz a carga e faz mais uma. Então você acaba fazendo 3 séries em uma só. Isso significa o quê? Que você aumentou o seu volume de treino, né? Porque se você faria uma série só e passou a fazer 3, você aumentou o volume. Então isso tem um resultado positivo para a hipertrofia. A gente vai ver comprovadamente depois. Mas se você entender o conceito como eu estou passando para vocês, né, e você conseguir aplicar isso, você vai perceber que você não precisa se pegar nesses detalhes, né? Você já vai ter esse conhecimento dentro de você, esse conhecimento bem, vamos dizer assim, consolidado ali, né, na hora da sua prescrição. Vamos falar agora por que eu considero que a hipertrofia muscular é chave para o personal trainer ter sucesso. Porque o personal trainer ele tem várias linhas de trabalho, tá? Ele pode trabalhar com emagrecimento, ele pode trabalhar com reabilitação de lesão, ele pode trabalhar com prevenção de lesão, pode trabalhar com qualidade de vida e pode trabalhar com hipertrofia muscular também. E por que eu acho que a hipertrofia muscular é a chave para o personal trainer ter sucesso? São diversas evidências. A primeira é que todo mundo se beneficia de ganhar massa muscular. Então, eu sempre costumo dizer que o aluno ele não quer ganhar massa muscular, ele quer algo por trás daquele ganho de massa muscular. Vamos dar um exemplo. O meu aluno ele quer ficar bonito agora no verão. Se ele quer ficar bonito no verão, ele não quer ganhar massa muscular, ele só quer modificar o corpo dele positivamente. O meu aluno ele quer melhorar o tempo dele na corrida. Então, às vezes, se a gente vê que na estratégia a gente vai precisar ganhar massa muscular, a gente percebe que o ganho de massa muscular sempre vai estar presente nos objetivos. Mas o meu aluno quer emagrecer, Renato, ele não quer ganhar massa muscular. Mas a gente já vê 2 aspectos, né? A massa muscular, que é um tecido ativo para o corpo, auxilia muito no processo de emagrecimento. E outra coisa, se você está em processo de emagrecimento e não está fazendo uma musculação própria para hipertrofia, você acaba perdendo massa muscular e você pior, você às vezes vai emagrecer, só que vai ficar com aquele aspecto flácido ao invés de ficar com um aspecto rígido, né? Ao invés de ficar com uma musculatura definida, você fica sem a musculatura definida, né? Sem a musculatura por trás ali dessa gordura que você eliminou. Então, eu costumo dizer que qualquer pessoa que entra na academia vai se beneficiar de ganhar massa muscular. Seja ela querendo performance, seja ela querendo estética, seja querendo saúde. Por exemplo, o idoso. Tem gente que se beneficia mais de ganhar massa muscular do que o idoso. Eu duvido muito, porque o idoso, massa muscular para ele significa funcionalidade, significa ter autonomia para fazer as coisas dele no dia a dia, para subir uma escada, para conseguir caminhar longas distâncias. Então, ganhar massa muscular, se você dominar a arte do ganho de massa muscular, de prescrever treinos de massa muscular, você sempre vai ter serviço. Não tem um aluno que não vai precisar do teu serviço, que vai deixar de ganhar massa muscular. A gente tem, se você quiser forçar muito a barra, tem alguns casos extremos onde o aluno precisa perder massa muscular, às vezes para se adequar numa categoria, vamos dizer assim, de fisiculturismo, mas isso ele vai precisar ganhar massa muscular mesmo assim. Talvez ele precisa perder em algumas regiões do corpo dele, né? Evidência 2. O treinamento é fundamental para a hipertrofia muscular. A gente sabe que para emagrecimento, a alimentação tem papel fundamental. A gente pode prescrever o melhor treino do mundo, que se o aluno comer completamente errado, ele vai zoar a alimentação dele e vai acabar não tendo resultado. Mas quando o assunto é hipertrofia muscular, eu acho que a história se inverte. Porque não adianta fazer a alimentação perfeita e não treinar. Porque você nunca vai ganhar massa muscular consideravelmente se você só se alimentar bem. Então acho que aí inverte bastante os papéis, né? Não adianta nada o nutricionista passar a dieta perfeita lá para o ganho de massa muscular se o aluno não estiver treinando musculação adequadamente. Então outra evidência de que você precisa dominar o treinamento para hipertrofia, porque esse sim é o que diferencia o profissional de educação física, né? Porque o profissional de educação física ajuda muito no emagrecimento? Ajuda, isso aí é fato, a gente não tem que discutir isso aqui, né? Que a gente tem um grande papel no emagrecimento.
Porém, hipertrofia, esse papel aumenta ainda mais, né? Ele cria um contexto fundamental para o profissional de educação física. A evidência 3 é que a ciência da hipertrofia muscular é muito vasta, ou seja, tem muito conhecimento disponível para a gente. Só para você ter uma ideia, hoje, no ano de 2019, a gente teve uma média de 7 publicações por dia sobre hipertrofia muscular. Então, se você digitar, por exemplo, lá no PubMed hipertrofia muscular, você vai aparecer novos artigos científicos que não estavam publicados há uma semana atrás. Então, a gente já tem muito conhecimento sobre a área sendo passado, sendo estudado e sendo evidenciado. Então, cabe a você ir pegar esse conhecimento, empacotar esse conhecimento e aplicar ele na prática, né? Essa é uma das grandes propostas aqui do nosso workshop Hipertrofia de AZ, que é você pegar essa ciência, a gente trazê-la para você conseguir aplicar no seu dia a dia, né? Evidência 4. Conhecimento científico de hipertrofia é o que mais te ressalta como uma autoridade. Eu canso de ver o cara, por exemplo, fisiculturista ou aqueles marombeiros que não tem nem às vezes formação em educação física, achar que é o corpo dele que é a maior evidência de que ele sabe do que ele está falando. Cara, mas hoje eu posso falar com propriedade que o conhecimento científico ele superou qualquer tipo de preconceito em relação a isso, né? Porque hoje eu tenho até vários fisiculturistas que admiram o meu trabalho e que me fazem consultoria comigo, que me pedem auxílio. E eu não sou nenhum tipo de marombeiro gigantesco aí que participou de competições de fisiculturismo. Eu simplesmente domino a ciência da hipertrofia muscular e mostro isso na prática ali no dia a dia com os meus alunos e também fazendo publicações lá na CITES, e isso atraiu muita atenção até desse público, que é marombeiro, que às vezes nem valoriza tanto o conhecimento científico, mas a partir do momento que ele viu que gera resultado, aí ele me vê como uma autoridade. Então eu dou essa dica para vocês. Foca bastante aqui no que a gente tem para falar, foca bastante aqui na hipertrofia. Na aula 4 o Vitor vai mostrar para vocês como que vocês expandem ainda mais isso, né? Vai ser uma aula voltada para isso. E aí vocês vão poder chegar e não ter mais esse preconceito com vocês, né, de achar assim, não, você precisa ter um corpo altamente hipertrofiado, você precisa ser o maior, o cara maior da academia ou a mulher mais hipertrofiada da academia para você ter autoridade. Vocês vão ver que não tem nada a ver com isso. A partir do momento que você tem o conhecimento e aplica e gera resultado, cara, você vira autoridade automaticamente. Foi isso que aconteceu comigo, pelo menos. Eu posso dizer isso com autoridade. Eu comecei a estudar os estudos científicos desde a época da faculdade e quando eu falei que lá para vocês comecei a aplicar isso na prática, completamente a visão das pessoas quanto ao meu trabalho mudou completamente. Eu chegava na academia, outros profissionais vinham me perguntar coisas sobre treino de hipertrofia. Então, isso tem muita tendência de acontecer com quem estuda a fundo, com quem leva isso aqui a sério. Isso aqui também não é brincadeira, né? Não é fácil você ficar aqui assistindo uma aula dessa e simplesmente, beleza, agora sou o expert aqui, vou dominar o mundo aqui da hipertrofia. Não é fácil assim, você tem que estudar, tem que se dedicar, tem que ir a fundo, né? Mas é possível, e é isso que um personal trainer tem que fazer se ele quiser se diferenciar realmente, tá? Evidência número 5. A diferença de um treino ruim para um treino bom é o profissional que está por trás. Então, como eu falei para vocês o exemplo lá de pessoas que têm disciplina para ir na academia, mas vão na academia e não têm resultado, porque não tem um treino bem planejado, é o que me mata como profissional, porque eu vejo assim, cara, isso aqui era para ser básico, não era para a gente ter um workshop como esse, né? Mas a gente acaba tendo que fazê-lo, né? Vamos dizer assim, porque o que a gente vai ensinar para vocês aqui no workshop era que você deveria ter aprendido na faculdade. Mas, infelizmente, o nosso sistema educacional ele é um pouco atrasado em relação a isso. Então, a gente que sempre gostou do assunto e se dedicou a estudar o assunto por muito tempo, a gente só conseguiu adquirir esse conhecimento por vontade própria, né? Não foi a faculdade que mostrou para a gente isso. E a partir do momento que a gente estudou e se aprofundou e trouxe isso para vocês, ficou muito mais fácil de vocês poderem aplicar isso, né? E eu volto a frisar, se você não se sente seguro ainda para prescrever treino de hipertrofia, acompanhe aqui o workshop com a gente e você vai ver como que você já vai sair daqui com um horizonte totalmente expandido, tá? Eu acho que esse é um workshop que divide águas mesmo para aquele cara que às vezes tem já um conhecimento da área, ele entende alguns conceitos, mas ele não entende ainda aquilo que está por trás do treinamento, aquilo que realmente valoriza ele como personal trainer, tá?
Vamos falar agora então dos métodos de treinamento, porque eu gosto muito desse tópico primeiro, porque você pode sair aplicando esses métodos hoje mesmo, se você quiser. Assistiu a aula aqui agora, vai lá e aplica na sua planilha de treinamento, e você vai ver os que fazem sentido aqui para você. Vamos lá. Por que a gente aprende métodos de treinamento? Primeiro, a gente tem 3 principais motivos, que é causar uma variação no treinamento, né, para ele não ser aquele treinamento chato, né? Hoje mesmo recebi uma mensagem falando que o meu treinamento, que eu prescrevi um treinamento para um aluno, né? Ele falou para mim que foi o treino mais dinâmico que ele fez na vida. E tá dentro do tópico aqui variar e dinamizar, né? Mas eu vejo que eu consigo fazer isso muito bem. Né? Além de ter os conceitos base da hipertrofia sólidos nos meus treinos, eu consigo usar alguns recursos como os métodos de treinamento para dinamizar o meu treino. E isso causa mais aderência no meu aluno, isso causa mais resultado no final das contas. E fora que a gente pode usar alguns métodos até para otimização, né? Onde às vezes a gente não vai ter tempo suficiente para fazer um determinado volume, a gente vai utilizar um método desse especial para que consiga fazer o volume prescrito daquela sessão. Tá? Outra questão que eu gosto de explicar antes de mais nada são as variáveis que a gente geralmente manipula na hora de utilizar os métodos. Para você que não sabe, métodos de treinamento são tipo assim, drop sets, são hash pause, alternado por segmento, circuito, tudo isso são considerados métodos de treinamento. Né? Na terceira aula a gente vai falar sobre estratégias de treinamento, que é assim, meu aluno tem esse objetivo aqui, o que a gente pode fazer dentro desse contexto? Vamos pensar aqui juntos, né? Então isso é na aula 3. Estratégia de treinamento, aula 3, tá? Agora, método de treinamento, a gente está vendo a partir de agora. Então a gente mexe com 4 principais variáveis na hora de trabalhar com os métodos de treinamento, que é a densidade do treinamento, onde você modifica ali o intervalo de recuperação entre séries, é o tempo sob tensão, muito utilizado ali, por exemplo, método de contrações excêntricas, né? Método do ponto zero, onde você tem um tempo sob tensão maior do que o comum. Fora isso, mexe também com a intensidade do treinamento, seja você diminuindo ela ou aumentando. No drop set, por exemplo, você diminui, né? E também no volume de treino, que eu acho que é uma das que mais é modificada nos métodos mais comuns, como drop set e hash pause. Certo? Vamos falar do drop set então, já citei ele várias vezes aqui na aula, vamos entender a ciência dele. Primeira coisa é que ele possui uma boa validação científica, tá? A gente já tem alguns estudos que comprovam a eficácia dele. E ele é um método que funciona principalmente por aumentar o volume de treino, aumentar a eficiência do treinamento, ou seja, você consegue fazer um volume de treino maior em menos tempo, e principalmente ele aumenta o estresse metabólico, que vai gerar uma série de sinalizações anabólicas ali na musculatura, e também facilita o aluno atingir a fadiga muscular. Aquele aluno seu que às vezes não tem muita facilidade de exaurir o músculo ao máximo, né, por receio ou até por falta de estímulo, o drop set ele encaixa perfeito também para isso, tá? Porque ele quase que é obrigado a atingir a fadiga muscular no drop set. Né? Para quem não conhece o drop set, que é um método bem comum nas academias, é você fazer uma série até a falha, depois você reduz mais ou menos 20% da carga, faz mais uma série até a falha, reduz novamente 20% da carga e faz a última série até a falha. Então você faz 3 séries até a falha, sem intervalo entre elas, diminuindo a carga entre elas. Certo? E depois você faz um descanso completo. Ou seja, você acaba fazendo mais séries, né, fazendo em um curto espaço de tempo. Às vezes você demoraria ali para fazer 6, 7 minutos, 3 séries com um descanso, né, adequado. No drop set você consegue fazer em 1 minuto. Né? Então você tem uma baita otimização e eficiência melhorada. Né? Aqui a gente tem um estudo científico que mostrou os efeitos do drop set na hipertrofia e na força muscular. A gente vê que na força muscular não teve um efeito significativo, mas na hipertrofia parece que teve sim um efeito significativo, principalmente por esse motivo, né? De você aumentar o volume de treino, então quase que necessariamente você aumenta a hipertrofia, né? E tem a teoria por trás também de que às vezes esse estresse metabólico aumentado do drop set seja um fator também preponderante para aumentar a massa muscular. Mas ainda faltam várias evidências comprovando isso para a gente poder bater esse martelo. Independente disso, drop set é uma técnica que você deve utilizar. Então vou fazer em todos os exercícios? Aí perde total sentido, porque você vai precisar ter exercícios de sobrecarga no seu treinamento. Não adianta só usar drop set, que é um exercício de estresse metabólico. Você precisa unir
diversos objetivos no teu treinamento, tá? Outro estudo que tentou comprovar o drop set, só que nesse a grande diferença é que eles equalizaram o volume de treino. Então, ao invés de fazer, por exemplo, comparar uma série de drop set com uma série tradicional, ou seja, o drop set são praticamente 3 séries, eles equalizaram. Então, eu fiz uma de drop set, que são 3 séries totais. Eu vou fazer 3 séries tradicionais, com descanso entre elas, e vão ver qual que vai dar o resultado. E nesse estudo o resultado deu o mesmo, tá? Já dando um spoiler ali também, utilizaram o mesmo conceito para avaliar a pirâmide crescente e deu o mesmo resultado também. Aí volto a falar para vocês do conceito básico. Isso aqui para mim já não é novidade, né? E acredito para vocês também não. Equalizou o volume de treino, vai equalizar o resultado, vai equalizar a hipertrofia também, tá? Então fiquem atentos a isso. Se falou equalizar o volume de treino, quase sempre pode se esperar de que o resultado vai ser o mesmo em termos de hipertrofia, né? Aqui tem um outro estudo de revisão sobre o drop set, tá? E ele dá algumas recomendações, né, de você usar em 1 ou 2 séries no final do treino, né, não evitar excesso de uso dessa técnica, porque o treino até a falha, né, utilizando dos drop sets principalmente, vai exigir uma recuperação mais alta. Então, um treino que você finaliza com drop set, ele vai precisar de mais tempo para se recuperar do que um treino quando você finaliza o treino tradicional, né? A queda de carga vai variar de 20% a 25%, a recuperação mínima entre as séries de drop set. Então, assim, ele exige, né, que você tenha essa recuperação mínima entre uma série e outra. E as quedas que você faz de carga pode variar de 1 queda, 2 ou até 3 quedas de carga, né? Ou seja, no exemplo lá no infográfico eu mostrei para vocês 2 quedas de carga, que é o mais comum nas academias. Mas você pode fazer com 1, pode fazer com 3 também, não tem problema nenhum, tá? Vamos falar do hash pause aqui, que é um método comum, mas é menos comum do que o drop set, né? Ele se assemelha muito com o drop set, porque você também vai fazer 3 séries, só que a diferença é que você vai manter a carga do exercício e vai descansar entre essas séries. Então, você colocou lá 30 kg de cada lado no supino, fez a primeira série, descansa 10 segundos e faz mais uma série até a falha com aquela mesma carga, tá? E tem validação científica para esse método também, e ele é principalmente aplicado para você aumentar o volume de treino, como é o drop set, aumentar a eficiência do treinamento, porque acaba que você também está fazendo 3 séries em menos tempo, e a mesma coisa, aumenta o estresse metabólico e facilita a fadiga muscular. Técnica muito boa para ser utilizada no dia a dia também e acaba sendo muito eficiente. Aqui um estudo mostrando ali, né, tentando avaliar o hash pause, um estudo até feito aqui no Brasil, avaliando as adaptações musculares com o treino de hash pause, né, e eles viram ali, né, dividiram, né, o treinamento em 2 grupos, né, o grupo que fez o hash pause e o grupo que não fez o hash pause, né, e ali você vê, né, no gráfico a força muscular e a hipertrofia. Então teve uma tendência maior de que tivesse hipertrofia no grupo do hash pause. Vocês podem ver que para a força muscular teve ganho significativo. Então no gráfico de força muscular, ali no meio, né, vocês veem o asterisco que comprova, né, que aumentou a força muscular no leg press e também a hipertrofia do quadríceps, tá? Que é também na linha do meio ali. Os 2 gráficos mostram significativamente maior hipertrofia e ganho de força para quadríceps. Então já é um indicativo de que o hash pause é uma técnica validada cientificamente, tá? Então deixei a setinha ali justamente para avisar da onde que eu estava falando, né? Aqui um outro estudo tentando avaliar a questão do hash pause comparado com o treinamento tradicional, e ali a gente percebe que aumentou significativamente o volume de treino, né? Então percebe ali no volume total, que vocês estão vendo ali no meio da tabela, que o pessoal que fez o hash pause acabou fazendo um volume muito maior, quase que o dobro do que o grupo que fez um treino tradicional. Então a gente pode assumir aqui, né, a gente pode hipotetizar de que o hash pause, como aumenta muito o volume de treino, acaba gerando mais resultado também. Tudo usando de uma forma estratégica, sem perder a noção, né?
mas tem grande potencial de ter resultado sim. O método de circuito, muito comum, e hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com o circuito, porque muita gente acha que o circuito é aqueles exercícios em estações de baixa intensidade, mas aqui a gente vai falar de um circuito bem feito, tá? Onde você faz um exercício, uma única série de um exercício, passa para o próximo exercício, depois faz uma série daquele exercício e vai para o outro, né? Você nunca faz 3 séries em cada exercício, você faz uma série por exercício e vai entrando nesse ciclo, que você pode repetir esse ciclo de 3 a 4 vezes, né? E aí você pode até incluir alguns intervalos de descanso no final de cada ciclo, vai depender da metodologia que você está querendo aplicar. É muito bom para você aumentar o gasto energético, principalmente se um desses exercícios que você inclui no seu circuito é um exercício aeróbio de alta intensidade. Ele otimiza o tempo de treino, você mantém ali o metabolismo mais acelerado, os batimentos mais altos durante esse treinamento, contanto que a intensidade esteja adequada, né, gente? Porque o que eu vejo é muita gente fazendo circuito, mas aquele circuitinho de baixa intensidade, onde o cara faz uma caminhada na esteira, pega um peso para fazer uma rosca direta que ele aguentaria fazer com o triplo daquele peso, aí não vai funcionar para esses objetivos, tá? Mas se você adequar a intensidade, a carga, você consegue bons resultados com ele. Deixa o treino mais dinâmico e é muito recomendado principalmente para os iniciantes, porque às vezes você não vai ter uma fadiga tão concentrada daquele exercício, né? Você faz o exercício, enquanto você descansa, você já está em outro exercício. E aí você não tem aquela fadiga máxima ali na mesma musculatura por estar fazendo várias séries para ela, né? Aqui a gente vê um estudo avaliando a questão hormonal e no tecido muscular dentro de um treinamento de circuito com musculação, tá? E a gente percebe ali em termos de ganho de massa muscular, quando a gente compara o grupo do circuito com o grupo controle, ganhou mais massa muscular quem treinou em circuito, tá? E também teve uma tendência forte, né, de perda de gordura para quem treinou em circuito, né? Então, quando você compara um treino tradicional com um circuito, essa dinamicidade do circuito costuma ter efeitos benéficos tanto para o ganho de massa muscular quanto para hipertrofia, tá? Contanto que seja bem feito, porque muita gente acha que o circuito não vai ser bom para hipertrofia, porque você vai fazer aeróbio, você não vai ter a fadiga muscular concentrada, mas quando você sabe manipular as variáveis do treinamento, você consegue fazer um circuito de altíssima qualidade, tá? Vamos falar sobre o método agora de alternar por segmento, né, o seu treinamento. Como que funciona isso? Basicamente você, ao invés de fazer todos os exercícios para peitoral seguidos, você divide, né? Você varia, e de preferência varia até membros superiores com membros inferiores. Como no exemplo ali, o primeiro exercício você faz para dorsais, o segundo para a perna, para você variar superior com o inferior, depois você volta para os superiores fazendo peitoral, depois você vai para o abdômen, depois você volta para os braços. Então, ali você faz sempre alternando por segmento, né? Ele evita o estresse excessivo na mesma musculatura, né, algo que é muito bom para os iniciantes, né, e você acaba não perdendo força por fadiga acumulada. Então, se você, por exemplo, está fazendo um treino para membros superiores, igual se você fez o teu treino de dorsais e vai para o teu treino de braço, você já está com a fadiga acumulada de fazer, por exemplo, uma remada ou uma puxada. Então, na hora de fazer o exercício de braço, pode prejudicar um pouco. Agora, se você faz ele alternado por segmento, você tem mais tempo de descanso e acaba afetando menos isso, certo? E é muito bom para quem treina poucas vezes na semana, tá? É um método que eu recomendo muito aquele aluno que treina 2, 3 vezes na semana, você fazer esse método alternado por segmento, se ele for iniciante. Se ele não for iniciante, você pode sim variar desse método e utilizar métodos onde vai haver mais estresse metabólico naquela musculatura, né? Aqui a gente só tem um estudo comprovando que a ordem dos exercícios influencia no resultado, né? Então, ali dividiram os homens que treinou primeiro os multiarticulares e os homens que treinaram primeiro os monoarticulares. E, por incrível que pareça, a galera que, por incrível que pareça, entre aspas, né? O pessoal que treinou os monoarticulares, como rosca direta e tríceps máquina primeiro, acabou hipertrofiando mais o braço do que o outro grupo, né? Enquanto o grupo que treinou primeiramente supino e puxada frontal aumentou mais força nesses exercícios multiarticulares. Então, em resumo, o que a gente vê aqui é que quanto mais
priorizar no seu treinamento, né, os exercícios. Então, por exemplo, se eu começar com rosca direta, eu estou dando prioridade para o bíceps naquela sessão de treinamento. Se eu começar pelo supino reto, eu estou dando prioridade para peitoral, deltóides e tríceps naquele treinamento. É basicamente isso que esse estudo mostra. Então, no treino alternado por segmento, vale lembrar que você deve colocar primeiramente aqueles exercícios que você quer focar mais. Certo? Vamos falar sobre a FST7, porque isso vai gerar uma polêmica bem grande, porque aqui no Brasil foi difundido de maneira errada esse método, tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Para quem não sabe, esse é o Henry Hambold, o cara que inventou esse método do FST7, né? Ele que desenvolveu esse método e ele já foi treinador de diversos fisiculturistas, como o Phil Heath e o Jay Cutler. Então, ele é um bom treinador de fisiculturismo, né? Dá para ver porque esses dois caras aí têm inúmeros títulos aí de Mr. Olympia, que é o mais alto nível de competição no fisiculturismo. Então, um cara que tem aí alguma bagagem, né, de treinamento para compartilhar. E ele que desenvolveu esse método, só que o problema dele é que ele tem uma nomenclatura que confundiu o brasileiro na hora da tradução. Vamos entender por quê. O criador do método, que foi... quando ele define, né, o Henry Hambold, quando ele vai definir um método, ele define dessa maneira que está escrito aí na esquerda, que é você fazer 7 séries, tá? Onde você vai fazer um pequeno descanso entre elas e fazer ali estimular aquela musculatura ao máximo, né? Então você vai fazer um único exercício, vai fazer 7 séries dele com um descanso mínimo ali de 30 a 45 segundos. E as recomendações que ele dá é que você deve fazer antes desse FST7, você tem que fazer 3 exercícios base, que essas séries têm que estar numa intensidade de 8 a 12 repetições máximas, e você tem que chegar sempre até a falha, ou bem próximo da falha em todas as séries. Você pode utilizar ele tanto nos isolados quanto nos compostos, e você pode contrair o músculo durante o descanso para aumentar o estresse no músculo. Então essa talvez possa ser o fator de confusão, né? Ele fala que você pode até manter a musculatura contraída no descanso se você quiser aumentar mais o estresse metabólico, se é um cara avançado, por exemplo. Só que no Brasil, o pessoal interpretou o FST7 como um alongamento entre as séries. Então você fazia uma série e depois fazer um alongamento durante o descanso, tá? E aqui a gente não tá para discutir nomenclatura, né? A gente vai discutir aqui o método em si. E ambos os métodos podem ser feitos, tá? Porque por que o brasileiro acabou traduzindo errado e sendo difundido assim? Se tu for numa academia, é capaz... a maioria das academias hoje do Brasil, se tu falar FST7, vão definir como o método que está sendo descrito aqui na direita, tá? Que é com alongamento entre as séries. Por quê? Porque o FST7 ele significa Fascia Stretching Training, que significa, traduzindo, treinamento de alongamento da fáscia. Então o brasileiro interpretou isso ao pé da letra, que é para você fazer o alongamento da fáscia entre as séries. Só que não, gente. Esse alongamento da fáscia ele é feito por conta do estresse metabólico acumulado, que é tão alto, a tua musculatura fica tão inchada que ela vai alongar a fáscia. Então isso que o Henry Hambold pensou ao desenvolver o método, né? Só que no Brasil eles utilizaram essa palavra de alongamento e acabaram prescrevendo treinos alongando entre as séries, tá? Ah, mas então está totalmente errado? Não, pode ser um método utilizado, ambos podem ser utilizados, tá? Você não precisa necessariamente alongar entre as séries. Ah, mas que efeito que isso pode dar? Aí a gente tem, antes de mais nada, eu até deixei aqui a fonte de onde eu falei, porque tem gente que pode criticar, porra, como assim o FST7? É lógico que tem que alongar. Aqui está o site do criador do método, onde ele explica o método. Se você quiser, entra lá no site dele, fst7.com, e ele vai explicar exatamente como que é feito o método. E aí, dentro desse contexto, você vai entender que não tem alongamento, não tem nenhuma parte ali que ele fala que tem que alongar a musculatura, tá? A gente teve um estudo, né, em 2019 que mostrou que você fazendo um alongamento entre as séries pode sim ter um efeito benéfico para hipertrofiar e para ganhar massa muscular, tá? Então esse foi até um estudo feito aqui no Brasil, bem interessante, e mostrou que ali um alongamento de 30 segundos, né, e um descanso sequencial de 60
foi benéfico para hipertrofiar. Por que isso acontece? O que eu posso concluir é que provavelmente isso acontece porque aumentou muito o estresse na musculatura, né? Então a hipótese é essa. Como foi um dos primeiros estudos a comprovar que alongamento entre as séries otimiza a hipertrofia, a gente só tem algumas hipóteses ainda. Mas pode sim ser uma metodologia aplicada no teu dia a dia aí e com possíveis benefícios de hipertrofia, tá? Então fica a dica aí para poder utilizar os alongamentos entre as séries como uma forma de otimizar o estresse na musculatura e também aumentar ali a tensão naquela musculatura durante o treinamento, tá? O método Blitz, que é um método que é popularmente aí conhecido como o treino dos avançados, né? Que é o treino ABCDE, erradamente visto como o melhor treino para avançado, e eu vou explicar por quê. Esse método consiste em você treinar uma musculatura por dia, né? Então, ao invés de você fazer um treino para peitoral, tríceps e deltoide, que são as musculaturas acionadas, né, nos meios dos exercícios, você vai fazer só um treino de peitoral. Então você faz lá, pode até envolver outras musculaturas, como deltoide e tríceps, mas o foco daquele treinamento, daquela sessão de treino, vai ser só o peitoral. Então você vai abusar de crucifixos, de supinos com halter, por exemplo, e isso é visto como uma forma de sobrecarregar mais a musculatura de uma vez só, né? Então você chegar lá na academia e exaurir aquele músculo ao máximo, né? E muita gente viu isso como benéfico, falando assim, não, chega um ponto que o avançado ele precisa disso para ter resultado. Só que aqui eu vou explicar por que eu não recomendo isso, né? Porque a gente tem alguma validação científica que recomenda você não fazer isso. E foi para começar essa história de qual que é a melhor distribuição de treino, né? O ABC, AB, ABCDE. Vamos ver essa meta-análise, por exemplo, que mostrou que se você equalizar o volume, como eu já falei várias vezes aqui, se você equaliza o volume de treino, a frequência que você vai treinar o seu músculo, se vai ser 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não vai dar tanta diferença não, tá? Então, se você for fazer o mesmo volume de treino, se você for fazer, por exemplo, 30 séries para a tua musculatura, se você fizer uma de 30, né, vamos supor, um treino com 30 séries na segunda-feira, ou se você fizer 2 treinos, um na segunda e um na quinta, cada um com 15 séries, ou se você fizer 3 treinos, um segunda, um quarta e um sexta, com 10 séries cada um, o resultado vai acabar sendo o mesmo, tá? Só que aí teve esse estudo que mostrou o contrário. Quem fez um treino mais distribuído, com maior frequência, teve mais resultado de hipertrofia e força muscular. Por que isso aconteceu? A hipótese por trás disso é que você distribui muito melhor o treinamento. Porque nesse caso o volume foi prescrito o mesmo, só que não foi equalizado porque o grupo que fez o treino mais distribuído ao longo da semana acabou fazendo um volume maior e consequentemente teve mais resultado. Mas Renato, por que eles tiveram um volume de treino maior? Porque simplesmente, para pensar, quando você faz todos os exercícios para peitoral numa sessão só, chega no final do treino você está fadigado. Você não vai conseguir performar aquelas séries da mesma maneira que você conseguiria se fosse no início do treino. Então, necessariamente, você vai acabar diminuindo cargas, diminuindo o número de repetições. Às vezes você vai até largar algumas séries no final ali, porque você não está aguentando mais, a tua musculatura já está altamente fadigada. Então, por isso que distribuir o treino é uma boa opção. Então é melhor fazer igual está nesse estudo aí, fazer o treino full body. Você pode, tá? Você pode fazer a metodologia full body. A gente ensina aqui na Sítios. Os alunos aqui, nossos internos, já conhecem muito essa metodologia que a gente difunde. Porém, eu não estou dizendo que ela é a única que você vai usar esse conceito. Como, por exemplo, você pode simplesmente dividir ali o que você faria de 30 séries em 2 sessões. Né? Você não precisa dividir ela em 5 sessões, né? Fazendo 6 séries por dia. Você pode fazer uma divisão de maior frequência. Mas o que você tem que fazer é distribuir bem o treinamento para você garantir aí que um resultado seja otimizado no final. Tá? Galera, então vou fazer agora aqui para encerrar a chamada da aula que vem, onde a gente vai ver cada etapa dessa pirâmide aí que vocês estão vendo, que é um modelo mais didático possível para vocês entenderem aí a hipertrofia muscular, tá? E vou chamar vocês para 3 coisas rápidas aqui de novo. Primeira delas, entre no grupo do Telegram se você ainda não tá, porque a gente vai passar uns conteúdos extras lá, tá? Então fiquem ligados, porque lá a gente tem uma comunicação mais rápida com vocês, tá? Vai rolar ali uma interação bem legal, então fiquem atentos ao Telegram. Segundo,
além da aula que vem, que está aí com muito conteúdo prático, cara, vocês vão saber, por exemplo, o melhor número de séries. Eu tenho certeza que essa pergunta passou na tua cabeça. Qual que é o melhor número de séries para hipertrofia? Quantas séries eu tenho que fazer para musculatura? E aqui na CITES a gente não deixa essas perguntas em aberto, a gente responde todas, né? A gente só veio didaticamente te ensinando a base para na aula que vem a gente vir explicando detalhadamente essas variáveis, tá? E terceiro, baixem o e-book que está aqui embaixo, tá? Porque ele vai ser um dos maiores presentes que vocês vão ter desse workshop. Por mais que esse workshop acabe aqui na semana que vem, vocês vão ter aí pelo menos o seu presente, que é esse e-book, né? Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou dessa aula, se você aprendeu alguma coisa boa que você não sabia ainda e o que você mais gostou nessa aula. Foi a didática que eu dei aqui? Se a minha didática nem foi tão boa assim? Você gostou mais dos slides? Se você gostou dos slides e da didática, se você gostou foi do conhecimento científico sendo passado de uma maneira diferente. Todos esses comentários ajudam a gente a saber o que vocês gostam mais e também a produzir mais conteúdos como esse. Então, teu feedback é extremamente importante pra gente, tá? Então, ó, a gente tem um encontro marcado agora na quinta-feira, onde a gente vai ao ar nossa aula 2, tá? E eu te vejo lá também, tá? Essa aula vai ser com o Vitor e eu aguardo muito aqui, ansioso para ver o que o Vitor vai trazer para essa aula pra gente. Show de bola? Então, um grande abraço para você e até a próxima aula.